Olá, tudo bem com vocês? Demorou, mas chegou. Hoje é o primeiro vídeo depois do vídeo de lançamento, mas hoje é o primeiro vídeo oficial com um tema oficial, um tema que eu acredito ser algo que fez mudar a minha vida, muda a vida de muitas pessoas e trouxe para vocês aqui, para ser o nosso primeiro vídeo aqui do YouTube. Eu espero que vocês entendam. Estou trazendo aqui, dentro das minhas melhores condições, uma estrutura que, ora, pode passar um avião, pode passar uma viatura de polícia, pode começar, sei lá, alguém bater um martelo, uma motosserra, uma criança chorar, mas está sendo feito com muita alegria, tá, gente? Eu espero que vocês deem risada comigo caso isso aconteça, mas vai ser um desafio também, ó, em cima do próprio tema vai ser um desafio. Pessoal, eu queria começar com o tema desafio porque a minha questão de emagrecimento, que é o tema por onde eu começo toda essa questão de ser uma pessoa aprofundada na parte comportamental, de ser um especialista em comportamento ao longo da minha vivência, ao longo de tudo que eu estudo, ao longo dos cursos que eu pratico, eu achei interessante esse tema ser o primeiro tema de todos. Por quê? Eu venho desenvolvendo séries, como vocês já acompanham, para quem está me seguindo aí, séries como Desafie-se, né? A série Rotina, a série Metas agora, é a terceira série que eu estou fazendo, mas a série Desafia-se, ela é a série que ela mudou a minha vida, eu me desafiei. Eu acredito que depois de me desafiar, de me cansar daquela vida que eu levava, com muitos quilos, muito pesado, uma vida muito limitada, eu acredito que ali ocorreu uma transformação e quero fazer uma série Transformação também. Mas hoje o tema, eu acredito que seja um tema muito peculiar, porque desafiar não é uma coisa para qualquer um. Não é qualquer pessoa que se desafia. A maioria das pessoas aceitam o que a vida proporciona para elas. A maioria das pessoas se permitem apenas ficar com aquilo que deram e entregaram para ela e elas levam isso para o resto de suas vidas. Elas não aproveitam as experiências, elas não aproveitam os momentos, elas não aproveitam os casamentos, elas não aproveitam os filhos, elas não aproveitam as suas famílias, elas não colocam pessoas no lugar onde as pessoas deveriam estar, elas não se colocam no lugar aonde elas deveriam estar. O desafiar é o desafio de autodesafio e não somente desafiar alguém numa competição esportiva ou se desafiar a ser melhor em algo, mesmo que não seja no esporte, seja numa função, em um tipo de exercício, enfim, não digo exercício físico, mas exercício técnico, enfim, em um trabalho, em uma função. A questão do desafio é se desafiar. É o tempo todo você estar com a questão do desafio na sua mente, na sua cabeça. E eu entendi que a partir do momento que eu tive o gatilho com a questão da minha filha, falando o que ela falou pra mim, e eu, naquele momento, somar tudo o que aconteceu de ruim, somar todas as pessoas que me colocaram dele, falou, meu, você não pode estar nessa massa que você está hoje, esse corpo não vai aguentar no momento derradeiro, olha, você tem filhos, olha, você tem esposa, você tem família. Se não fosse eu virar e falar assim, não, agora eu vou fazer, e eu não vou procrastinar, eu não vou desistir, eu não vou permitir ao erro, eu vou fazer em 100%. Se não fosse esse desafio que eu fiz com a minha mente e venci, eu venci. Essa é a verdade, eu venci. E tanto venci que a questão maior é que eu tenho certeza que eu venci. Por que que eu venci? Simples. Eu venci porque eu tô aqui para contar essa história e eu sou a prova viva de que aquilo que me encobria, que era aquele peso de 120 quilos, foi embora. Aquilo que os 120 quilos me trouxe foi o quê? Foram malefícios de saúde, insônia, roncar, não ter motivação para poder ir ao shopping, comprar uma roupa, porque você nada serve. E para você tirar um tênis é um drama, desculpa a expressão, é um inferno. Para você poder abaixar, tirar a roupa, você não tem vontade, porque quando você termina de vestir uma roupa, para quem é obeso, gente, é um parto. Olha, eu vou te falar, é um negócio muito ruim, a gente não se sente bem, enfim. Então,
não é uma gordofobia, que existe, né, gordofobia, mas não é uma gordofobia, é a questão assim, eu fui uma pessoa obesa e sei o que é ser obeso, eu vivi na pele isso, né, para quem me conheceu, me viu dessa forma, nessa condição, viu o quanto eu passava mal, sei quantas vezes eu ia ao banheiro num dia, para quem não sabe, de 12 a 13 vezes em um dia. Sei o quanto vomitei, sei o quanto demorava para dormir, mas quando eu dormia também dormia muito pesado. Sei o quanto maratonava série de Netflix uma atrás da outra, era absurdo. Sei o quanto eu queria começar o trabalho rápido e acabar logo, sei o quanto era pesado chegar no domingo e você falar, puxa, amanhã é segunda-feira. Sei o quanto era horrível chegar na sexta-feira e falar, graças a Deus, só segunda-feira agora, ou então implorando para chegar um feriado longo. Olha, eram dias bem conturbados. Minha filha querendo brincar, eu não tinha disposição, mas eu ia. Mas era horrível, por quê? Porque eu não tinha mobilidade para dar banho no banheiro. Puxa, era horrível, para ter que sentar no box, para levantar, para descer. Gente, olha, era pesado. Não era legal. Então eu me desafiei. Finalmente eu me desafiei. Para quem não sabe, eu, depois de muito tempo com bullying de pessoas próximas, com muito tempo de brincadeirinhas que eu tinha que entrar na brincadeira para não ser mais zoado, aloprado, não sei se essas são as palavras, mas vou usar essas. Eu diria para vocês assim que o que me salvou e muito foi eu aceitar as brincadeiras e eu mesmo me zoar, vamos chamar assim. Eu mesmo brincava comigo nos bullying. Eu mesmo fazia o bullying comigo e isso fazia com que as pessoas parassem de brincar, parassem de me incomodar, o tanto que elas poderiam ficar. Então eu achava sempre, e tinha certeza que quando eu me zoava, eu me colocava na posição de me auto-bulir, se é que eu posso falar assim, eu acabava eliminando um tempo prolongado daquela bagunça, daquela brincadeira, na qual chegou num período, aquilo me incomodava de uma maneira absurda. Mas muitas pessoas que até me chamavam por nomes pejorativos são pessoas que eu amo e não me falavam com a intenção de magoar. Falavam apenas pela intenção que eu era. Poxa, eu era gordinho, então usavam conotações. Mas eu estava num nível tão abalado internamente, no qual que isso me incomodava, mas por amor a essas pessoas, eu respeitava no sentido de que, puxa, ok, tá falando por carinho, né? Eu tenho amigos que tem irmãos que são magros, mas o apelido do irmão é gordo. Então, assim, puxa, né? tem de tudo, né? Agora, saindo dessa questão vitimista, dessa questão, ó, vida aos céus, eu não ligava de fato, mas chegou um momento que pela falta de mobilidade, pela falta de passar, ou melhor, sempre ter muita azia, passar muito mal, eu comecei a ver que eu estava indo para um caminho sem volta, e eu falei, eu preciso me desafiar. Eu já estava muito cansado, até que então um dia a minha filha Letícia, lá com 4 anos, naquele momento, virou para mim, depois a gente tomou banho, a gente deitou no sofá depois de um banho, e fomos assistir televisão antes do jantar, e ela me vira e fala, eu vi que ela não se encaixava em mim, né? E ela fala assim, papai, você tem seios igual a mamãe? Eu acredito que você está dando risada aí desse lado. Mas eu vou dizer que eu chorei. Eu levantei do sofá, fui ao banheiro chorar, a minha esposa chegou e falou, o que aconteceu? Eu falei, a Letícia falou isso, ela falou, aí minha esposa falou, puxa, mas e o que você vai fazer? Eu falei, olha, eu vou, nunca mais vou ser gordo na minha vida. Nunca mais, eu não quero mais isso. E foi o que aconteceu, tanto é que isso foi no dia 23 de março de 2023, o ano passado, e no dia 24 de março, eu comecei a fazer caminhada 10 minutos por dia. Eu comecei a me desafiar. Eu me lembro que naquele dia 23, eu fiquei com aquilo na cabeça. O dia 23 foi um dia no qual eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu fiquei com aquilo na cabeça de um jeito que eu tinha que de fato mudar, eu tinha que de fato dar uma cartada vitoriosa, uma cartada que ela mudasse a minha vida por completo. Eu tinha e tenho muitos sonhos, eu tinha e tenho muitos pensamentos positivos, muitas metas, muitos objetivos, mas além dos sonhos, eu tenho objetivos que são palpáveis e que eu sei que eu vou conquistar. E eu falava, puxa vida, será que eu vou conquistar se eu continuar no corpo que eu tô, na forma que eu tô, me matando de comer como eu estava me matando, colocando toda e qualquer situação desafiadora, encarando ela como problema e fazendo com que esse problema entrasse na minha geladeira e consequentemente ele estivesse dentro de qualquer comida que eu colocasse para dentro de mim.
E aí foi que eu falei, não, chega, acabou, a partir de agora o Adriano vai ter que fazer uma transformação. E foi o que eu fiz. Comecei a fazer 10 minutos de caminhada e de fato coloquei a me desafiar. O desafiar foi muito interessante porque foi um desafiar que ele não foi apenas na questão da alimentação, ele foi um desafiar geral, mas eu foquei inicialmente no exercício, de conseguir todos os dias começar algo e terminar. Eu sempre tive a facilidade de começar muitas coisas, ou de, se você falar para mim que vamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer. Só que eu tinha um hábito de não conseguir concluir. Por quê? Porque eu fazia muitas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo, né, o Thiago Lima, ele virava para mim, vamos fazer isso aqui? Vamos, eu começava. Aí minha esposa, vamos começar isso aqui? Vamos. Aí no trabalho surgiu, vamos fazer isso aqui também. Quando eu menos esperava, eu tinha um monte de coisa para fazer, só que eu não tinha concluído nenhuma. E eu vejo que a grande maioria das pessoas também passam por isso. Ou existem pessoas que gostam de começar uma coisa e terminar, porém elas procrastinam. Por quê? Porque elas colocam coisas mais importantes, elas não ficam inventando nada na vida delas. A vida delas é muito, vamos chamar assim, pragmática. É o trabalho, a casa, os filhos, um esporte às vezes, quando tem, ou então assistir futebol, ou então gostar de sair para comer em algum lugar, e a vida delas é essa. E aí, vou começar a ler livro. Sempre tem algo que vai priorizar o não ler livro e você acredita na sua autossabotagem. Não, é melhor eu não ler o livro, hoje vou começar amanhã, porque hoje não vai dar por causa disso. Bom, foi o que aconteceu. Eu acabei colocando na minha cabeça que isso não poderia ocorrer em hipótese alguma, que dessa vez tinha que ser uma virada de mesa, porque foi a minha filha quem falou. E se a minha filha falou, era talvez onde era o meu limite. Porque se a minha filha chegou ao ponto de fazer uma comparação dessa comigo, a criança, dizem que a criança não mente. Então, ela, de fato, ela tinha a impressão que eu tinha os seios igual a mãe dela, né? E então comecei. Dia 24 de março, comecei a caminhar todos os dias, 10 minutos, até o dia 30 de abril de 2023. No dia 1º de maio, eu comecei a fazer 20 minutos por dia. Não eram 19 nem 21 minutos, eram 20 minutos. Eu parava onde estava, era ali, dava 20 minutos, eu parava de fazer aquela caminhada. E fui, obviamente, também, paralelamente, fui diminuindo a minha quantidade de ingestão de alimentos. Passei a tomar muita água, muitas vezes ao dia, isso também começou a inibir a minha fome, o tomar ou ingerir líquido, né? E todos os dias ali, e fui gradativamente vendo que com 21 dias, o meu primeiro desafio era chegar, ou melhor, a minha primeira meta, é um assunto que nesse exato momento, né, eu estou gravando aqui, mas nesse exato momento eu já estou falando ao vivo de metas lá nas redes sociais, né, nas outras redes sociais, e aqui ainda como eu vou estar lançando o YouTube, nesse exato momento que vocês estão vendo esse vídeo aqui, eu já passou por tudo, né? Então, eu já, nesse exato momento, hoje aqui é exatamente dia 17/4, são 1h30 da tarde, eu já falei sobre desafio nos canais, já falei sobre rotina e estou falando sobre metas. Mas hoje, você está vendo aqui esse vídeo inicialmente, com certeza já passei desses assuntos. Mas nesse exato momento aqui, eu estou com a questão de metas e aqui eu vou falar para vocês. Uma das minhas metas era chegar nos primeiros 21 dias, porque eu tinha comigo, através de uma pessoa do meio esportivo, que com 21 dias você já consegue fazer com que seu corpo aceite esta rotina. Com 180 dias, o seu corpo já entende que isto é normal. Com 365 dias, o cérebro já entende que você não pode ficar mais sem isso. Então, olha que loucura. Para quem não tinha nada, 3 fases interessantes. Então, eu me desafiei ao quê? A ter o primeiro dia, a primeira situação de todas. Eu me desafiei a tomar a iniciativa de que começaria. O segundo desafio, na verdade, eu me desafiei que eu faria 10 minutos de caminhada todos os dias, sem querer forçar, sem querer já entrar na academia, comprar coisa. Não, 10 minutos de caminhada. Eu ia acostumar o meu corpo, a minha mente, a ter um momento de 10 minutos comigo mesmo, aonde eu estaria caminhando.
Na sequência, comecei a ver que eu, por 21 dias, consegui manter. Os 21 dias se tornaram 30 dias, que se tornaram 45, 60, 90, 120 e consegui completar um ano todos os dias fazendo um exercício. Na verdade, todos os dias eu caminhei, eu corri, e depois de 6 meses eu acrescentei a rotina da musculação e da calistenia, ou seja, esporte todos os dias. Consequentemente, um outro desafio que eu fiz. Então, desafio 1, eu comecei a caminhar, ou seja, o exercício. Desafio 2, eu comecei a também diminuir a quantidade de comida. Isso já no dia 24, comecei a diminuir. Eu colocava no meu prato, gente, a quantidade de comida que eu comeria normalmente. Aí ia pro lado da pia, pegava um prato e tirava aquilo que eu não iria comer naquele dia. Isso foi tão benéfico para mim, mas tão benéfico, que eu comecei a ver que eu conseguia. E eu comecei a tirar gradativamente. Então, no outro dia, eu tirava a mesma quantidade. Os outros dias eu já vi que estava tirando um pouco mais. Chegou um dado momento que eu peguei uma técnica que era o quê? Pegar a comida que já cabia num prato de sobremesa e eu comecei a me alimentar já num prato de sobremesa. Ou seja, eu pegava uma quantidade bem pequena. E não satisfeito, comecei a me pesar, porque acompanhei algumas profissionais aí da área de nutrição que elas têm uma balança para pesar o alimento. Eu comecei a pesar meu alimento. E me coloquei junto com a nutricionista que eu não faria uma dieta, mas eu diminuiria a quantidade de comida. Ou seja, eu não me restringi no que comer, eu me restringi na quantidade. Então, alguns podem falar que isso é dieta, outros podem falar que isso não é dieta, mas a dieta, de fato, ela é algo para quando você precisa perder peso ou ganhar peso, ou quando você está numa condição de saúde a qual você não pode comer determinados alimentos, ingerir determinadas situações, coisas, né? No meu caso, eu continuei comendo, eu podia comer, comi de tudo. Tomei sorvete, comi churrasco, comi arroz, feijão, carne, enfim, gente, é que eu não sou de doce, mas eu comi de vez em quando com chocolate, de vez em quando com salgadinho, mudei para refrigerante zero. O bom é você não tomar refrigerante, mas mudei para refrigerante zero porque gosto, aprendi a apreciar a Pepsi Black, a Coca-Cola zero, o Guaraná zero, enfim, água tônica zero, passei a tomar cerveja zero, enfim, o meu paladar passou a apreciar esses sabores. E estranho, né? Porque eu não tenho mais o paladar para o sabor original da coisa. Eu já não gosto mais do sabor real da Coca-Cola, do Guaraná, da água tônica, da própria cerveja já me incomoda. Então eu gosto do sabor zero. Então você fala, poxa, mas aí, Adriano, você está se penitenciando. Não estou, foi uma questão de decisão. Para mim está perfeito. É um desafio que eu fiz de melhorar a saúde, não um desafio de me privar das coisas. Porque eu não me privei de absolutamente nada. Eu continuo podendo comer e beber o que eu quiser. Só que eu aprendi a ter uma certa educação alimentar. Eu me reeduquei alimentarmente falando. Dessa forma, eu consegui fazer com que o meu desafio de começar o primeiro dia em 10 minutos fosse para 2 dias, 3, 4, 10, 15, 20, 21 dias. E de 21 passaram para 45, como eu já falei, 60, 90, 180 dias. E até que estou aqui com mais de um ano. O desafio ele foi sendo feito e eu comecei a criar novos desafios. Comecei a colocar, como eu falei, a musculação e a calistenia algumas vezes na semana, até que coloquei um desafio de fazer todos os dias em um dado momento. E eu ouvi de muitas pessoas que eu estava muito empolgado, que era uma situação a qual não dá para se manter muito tempo, que já viveu essa experiência, que é natural, vai chegar um momento que você não aguenta mais continuar. E eu respeitava, porque cada um tem o seu posicionamento, cada um tem a sua vivência, mas eu tinha na minha cabeça que isso não iria acabar. Eu tinha na minha cabeça que isso era um objetivo de vida. Então a minha questão de desafiar, de me autodesafiar, foi algo para transformar de verdade. Eu queria mudar aqui dentro. Eu queria mudar no meu DNA, no meu chip interno. Eu queria mudar aqui, ó, na minha mente. Eu queria mudar aqui no meu coração. Eu queria mudar na minha alma. Então eu queria de fato a transformação em 100%, 101% se possível. E assim eu consegui. Por quê? Teve um grande desafio que eu tive também comigo. Não escutar os outros. Escutar aquilo que de fato poderia convir, mas
eu escutei muita coisa na qual eu não queria escutar e sabia que escutaria. E me desafiei, escutarei e não desistirei. Então foi muito interessante. A questão do desafio foi algo maravilhoso. Essa questão do desafio começou a gerar em mim uma organização em cima da palavra desafiar, e esses desafios me levaram para campos da minha vida, áreas da minha vida, em que eu aprendi que eu não visualizava a minha vida particionada em gavetas. Eu via a minha vida toda misturada, toda confusa. Foi então que eu falei, puxa vida, se eu conseguir fazer o primeiro dia, o segundo, uma semana, 21 dias, um mês, 45, 60, 90, 180 dias, 365 dias, peraí, gente, eu também vejo que eu consigo ter o desafio de, por que não fazer um momento de oração interna, né? Uma oração para todos e uma oração para mim. Uma oração para minha família, uma oração para mim, uma oração para os amigos, para mim, uma oração para minha mãe, para o meu irmão, para minha sobrinha, para os meus afilhados, para os meus sobrinhos, para mim. Eu comecei a ver que eu podia. E comecei a ver que me sentia bem quando fazia isso. Então, me desafiei a rezar todos os dias. Não satisfeito, entendi que eu tinha que não somente fazer o exercício diário e me alimentar diariamente, mas estar de bem comigo mesmo diariamente. E comecei a investir no meu intelecto. E comecei a fazer o quê? Cursos. Muito bem. Cursos. Comecei a fazer tanto curso, mas tanto curso que vocês não têm a menor noção. É interrupto. Cursos todos os dias. Eu faço curso de domingo a domingo, desde o dia... foi já a partir do... Na verdade, eu já vinha anteriormente, em 2022, fazendo cursos, mas aí fazia um curso, acaba na outra semana, começava na outra. Eu vinha fazendo curso fortemente desde o dia 22, mas desde 2018 eu já comecei numa forte linha de cursos. Né? Fui fazer um curso empresarial chamado MBM Business School, o melhor curso empresarial que eu já vi na minha... Não existe, eu já fiz vários, mas para mim, dentro do que eu já participei, MBM para mim é incomparável. Respeitando a todos os outros, claro, mas para mim, dentro dos que eu já fiz, e foram vários, MBM foi o que de fato fez a minha chaveta mudar. Lá conheci Sensei Edson que falou um pouquinho do meu corpo, como estava naquele momento, além do peso necessário, que eu ia precisar desse corpo para um momento, esse momento chegou. Passado MBM, conheci muitas pessoas lá dentro, muitas evoluções, muitas transformações, mas ainda não era o momento. Fui me desafiando a fazer mais cursos, ouvir mais, falar menos, consegui ter mais pessoas me mentorando, me desafiei a ter pessoas melhores do que eu o tempo inteiro, para eu estar sempre olhando para o alvo que eu quero chegar. Porque no momento que eu chego naquele alvo, eu preciso de um novo alvo. Então eu fui me desafiando o tempo inteiro, até o momento que chegou o desafio de aguentar uma gordura no corpo, aguentar um peso, um sobrepeso no corpo, muitas situações problemáticas, uma interiorização muito grande, no sentido de sempre me ver deparado com problemas, de frente a problemas, e isso não sair da minha vida, e eu estar sempre ali tentando matar um leão por dia. Foi então que eu comecei a ver que desafio já era uma coisa que já vinha há muito tempo. Nós todos temos desafios, não é o Adriano que tem desafio, mas eu entendi que não era só o desafio de colocar o exercício todos os dias, o caminhar, a musculação todos os dias. Eu entendi que não era só o exercício de colocar a oração, a paz interior. Eu entendi que não era a questão apenas de colocar um curso todos os dias, ou uma vez por semana, ou semanalmente, enfim. Eu fui além, eu fazia cursos e decidi, eu quero todos os dias estar aprendendo alguma coisa nova. Essa frase para mim foi dada por uma pessoa a qual, junto de um amigo chamado Flávio Vilas Boas Trovão, existe esse rapaz chamado Thiago Lima. Thiago Lima para mim, junto do Flávio Vilas Boas Trovão e Maria Carmen de Moraes Chuli Gomes, minha esposa, na minha opinião, desculpe quem não achar, não tem problema, mas é o meu achismo, são as 3 pessoas que eu mais acho inteligentes nesse universo. Não consigo visualizar, são as pessoas mais inteligentes que eu já tive contato neste universo, mais inteligentes, são assim, fora da curva, para mim são fora da curva.
Recentemente conheci uma pessoa chamada Adalberto, um cara absurdo, em níveis absurdos. E tem um primo muito querido chamado Valdeci de Faria Júnior. Esse primo também é algo surreal. Tem um poder de mentalização e de crer que as coisas acontecem. Fui somando essas pessoas na minha vida. 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 Peguei pitadas do meu irmão, pitadas de outras pessoas. Fui modelando pessoas. E fui entendendo que eu podia ser uma pessoa melhor. E comecei a me desafiar em vários setores da minha vida, até que me caiu uma ficha de que não era só a alimentação, o exercício, a oração, o curso. Eu comecei a entender que tinha uma carreira que foi desafiadora. Eu comecei a entender que as finanças sempre foram desafiadoras, quando eu tive agência. Eu comecei a entender que o mundo dos negócios foi desafiador e comecei a entender que era um desafio manter o meu lazer sempre, todo final de semana ou todos os dias. E não consegui mais achar nenhuma outra palavra no meu mundo. Eu achei essas 7. Oração, Deus, eu, família, carreira, finanças, negócios e lazer. E desde então eu entendi que existiam ali desafios e eu chamei esses desafios de pilares. São os pilares da minha vida, são os desafios que eu tenho na minha vida. Dei os nomes dos meus... Oficializei, nomeei como os meus 7 pilares. Desde então eu comecei a me desafiar nesses pilares e subpilares. Exemplo, dentro da questão da oração, a questão da meditação. Dentro da questão da oração, o respeitar a religião do outro, a filosofia do outro, e entender também a religião do outro, a filosofia do outro, porque muitas coisas de várias religiões agregam a minha religião, agregam a minha espiritualidade. Não querer achar que a minha espiritualidade é a certa, mas querer entender, sim, que várias pessoas vivem dentro das suas espiritualidades e para elas aquilo faz sentido. E outras não fazem. E todos vivem bem dentro do seu universo espiritual. Comecei a visualizar que dentro da questão do eu comigo mesmo, do pilar número 2, tinha lá o Adriano fazendo exercício, o Adriano da alimentação, o Adriano do bem-estar, o Adriano que queria ter mais momentos felizes na vida dele, então ele tinha que se superar em várias situações, então no caso os desafios. Comecei a ver que tinha um outro pilar que era o da família, que era a questão do relacionamento marido e mulher, a questão do relacionamento filhos, questão de relacionamento com pais, com sogros, com cunhados, com primos, com amigos, com colegas. Comecei a ver que tinha a questão da carreira, então aonde estou, o que quero, para onde vou, como ficarei daqui a alguns anos, como será a minha carreira, aonde minha carreira pode me levar. Comecei a ver que tudo isso mexe no seu bolso, o que eu tenho hoje, o que eu quero ter amanhã, como quero ficar amanhã, como quero estar daqui 1 ano, 2 anos, como quero ficar agora. E comecei a ver que eu podia fazer mais negócios e que a questão do item anterior, do pilar anterior na carreira me desafiava a me levar a novos patamares e para isso eu poderia sair da caixinha da comunicação e ir para outros desafios. Desafios como a Bolsa de Valores, desafio como uma empresa de conexão de empresários, desafio com uma incorporadora, desafio com um streaming feminino, um desafio com uma educação financeira para educacional, escolar. Comecei a ver que eu poderia ser influenciador digital, comecei a ver que eu poderia voltar a dar palestras de maneira muito mais profissional, comecei a ver que eu poderia entrar na mídia de maneira... Eu comecei a me desafiar, até que eu falei assim, peraí, para tudo isso eu também preciso dar uma descansada, então eu tenho o meu lazer e me desafiei, preciso ter o meu lazer, coisa que eu já fazia com a minha esposa diariamente, dentro de situações de uma segunda, de uma terça, de uma quarta, de uma quinta, uma sexta, um sábado e um domingo e um feriado, um final de ano, dentro de um contexto de ter um lazer no meio da tarde, um lazer à noite, um lazer numa manhã de segunda-feira. Comecei a ver que o lazer ele era necessário. Deus fez a terra e descansou no 7º dia. Deus fez o mundo e descansou no 7º dia. Então eu falei, peraí, eu preciso também do desfrute, eu preciso ter o lazer. E me desafiei não somente com o emagrecimento, com o caminhar, com a alimentação, mas me desafiei
a entender que eu tinha outros setores da minha vida comportamentais que eram tão ou mais importantes do que o alimentar, mas que juntos, em equilíbrio, eu conseguiria me desafiar em alto nível para qualquer coisa na minha vida. Foi então que eu decidi criar os 7 pilares, foi então que o tempo foi passando, foi então que pessoas entraram na minha vida e saíram, pessoas que estavam na minha vida saíram, foram então que pessoas que não estavam na minha vida entraram, foi então que o mundo fez um grande rebuliço e eu me vi dentro de um momento que eu tinha que me desafiar a tomar atitudes, me desafiar a mexer nesses 7 pilares que eu nomeei como 7 pilares, e comecei a entender que de fato só dependia do Adriano. Tanto só dependia do Adriano que o Adriano tomou isso como lição, o Adriano interiorizou isso e o Adriano fez com que as coisas caminhassem de um jeito muito assertivo. Passei a não mais me incomodar com o que os outros falassem, passei a me impor mais, passei a ter minha palavra, passei a ter o meu respeito, porque eu sempre me dei o respeito, sempre pedi o respeito, mas nem sempre as pessoas me davam, as pessoas pisavam, as pessoas ultrapassavam a linha vermelha. Sempre fui muito a cara do amiguinho, sempre o cara muito do sorriso no rosto. Não falava, não me queixava, mas por dentro eu estava me corroendo porque não aceitava tal função, tal imposição, tal fala, tal falta de educação, tal mediocridade, tal situação de gente mimada, e ficava quieto, me calava, porque pensava, enquanto não entrar em mim, não me machucar, tá tudo bem, mas eu não me desafiei a colocar limites nas pessoas. E a partir do momento que eu passei a entender que eu podia sim colocar as pessoas no lugar delas, porque cada um tem o seu lugar e todo mundo me colocava no meu lugar, eu não avançava a linha vermelha dos outros. Mas as pessoas invadiam a minha linha vermelha, e sem perguntar. Mas quando essas pessoas são atingidas, aí a regra não vale. Mas eu tive a condição, me perdoa a falta de modéstia, mas eu tive a sabedoria de ouvir, de guardar, ressignificar, transformar e falar, ok, beleza, é isso aí mesmo. Mas as pessoas que mais falam não fazem isso. Então eu aprendi a delimitar. Então me desafiei também a não ser mais o bobo da corte, a não mais ouvir e ficar quieto, a me colocar no momento que eu achar que aquilo vai me levar para algum lugar, ou se aquilo for por honra da minha família, por honra dos meus filhos, da minha esposa, aquilo será sim discutido, aquilo será sim avaliado, aquilo será sim, não digo revidado, mas será falado, deixarei a minha mensagem, deixarei a minha posição, porque eu acredito que quando você se desafia, é um processo de transformação geral. E as pessoas que ao longo do tempo são exatamente as mesmas pessoas que não querem sair do lugar delas, são engessadas na humildade, engessadas na procrastinação, engessadas na questão de não quererem evoluir em absolutamente nada, engessadas na sua fé, engessadas nas suas, como posso dizer, no seu jeito de mimado de ser, engessado nas suas criancices, nas suas infantilidades, acham que as pessoas têm que aguentar isso. E eu fui vendo que ao longo dessa jornada de emagrecimento se despertou um mundo novo para mim. Eu fui vendo que não era só emagrecer, era ser feliz de fato. E ser feliz de fato é você, além de se desafiar, você colocar limites nos outros que faziam com que você procrastinasse. Nos outros que viviam suas vidas, mas falavam não para você quando você precisava. Então, eu entendi que não era somente mesmo emagrecer. Era uma transformação muito intimista, muito no âmago. E era uma transformação na qual faria toda a diferença daquele momento para o resto da minha vida. Então, me desafiar, foi talvez a grande virada de chave. Precisou da ignição da Letícia. A Letícia foi aquele serzinho abençoado que girou a chave. A ignição foi a Letícia. Mas a partir do momento que eu engatei que eu senti o motor, sabe quando você sente o motor de fato? Ou seja, quando você se sente de fato, e você fala assim, caramba, eu não estou só existindo,
Eu não estou só acordando com o relógio despertando, fazendo os mesmos movimentos até chegar no banheiro, escovar o dente, tomar um banho, colocar a roupa do mesmo jeito, para ir para o mesmo lugar, fazendo o mesmo caminho, fazendo o mesmo processo, respondendo as mesmas questões, falando com as mesmas pessoas, comendo no mesmo horário, comendo as mesmas coisas, voltando, fazendo as mesmas coisas e chega no domingão à noite, ai caramba, amanhã é segunda, e reclamar da segunda-feira. Eu falei, não, peraí, eu estou sentindo algo diferente. Então eu senti que o desafio foi algo que de fato mudou minha vida. E eu aprendi, gente, é uma coisa bem importante, bem importante. Existem pudores. Eu comecei a acabar com os meus pudores. Eu comecei a degustar, a saborear outros pratos. Eu comecei a saborear outras pessoas, né? Espero que vocês entendam esse contexto. Eu passei a degustar de novas inteligências, de novos pontos de vista, de novas formas de fazer as coisas. Eu me permitia isso. Eu me permiti, se não fosse assim eu não leria os livros. Se não fosse assim eu não escutaria o Flávio Trovão, eu não escutaria o Thiago Lima, eu não escutaria a Maria Carmen, eu não escutaria minha prima Priscila, que amo tanto de paixão, meu primo Anderson, não escutaria o Adalberto. Eu não escutaria, gente. Não escutaria. Hoje me reaproximei de uma pessoa muito importante na minha vida, que é o Vitor Luiz. Um cara que, meu Deus, ele chegou na minha vida lá atrás no momento errado, no momento que eu não tinha o que doar a ele. Ele tinha muito a doar para mim, mas eu não tinha nada a doar para ele. E hoje eu tô na mesma vibe, talvez eu esteja até numa vibe melhor que a dele naquele momento. Ele mesmo deixou claro para mim hoje, nesses dias passados. E agora ele já tá vendo a minha vibe, ele já tá voltando já, e agora... Gente, eu aprendi a colocar as pessoas certas na minha vida e tirar as pessoas que não servem para absolutamente nada na minha vida. E as pessoas que não servem para absolutamente nada na minha vida, que Deus as ajudem da melhor maneira possível. Porque se elas estiverem abertas a tirarem o melhor do Adriano, a estarem no seu devido lugar, a serem pessoas de fato humildes e que queiram de mim o que eu possa dar com amor, com carinho, por favor, votem as minhas. Podem votar para minha vida. Eu vou recebê-las de braços abertos. Mas se for para atrapalhar, fiquem longe da minha vida. Não precisa nem ficar longe, não. Eu mesmo não vou deixar chegar perto. Pode estar perto, que eu não vou deixar entrar na minha. Não vai mais entrar na minha vida. Então eu quero pessoas que me levem para um segundo passo, para um segundo nível. Porque se essas mesmas pessoas que eu estou tirando da minha vida conseguirem fazer um processo de transformação que eu fiz, com certeza essas pessoas terão o meu amor de maneira absurdamente ímpar. Eu farei o que eu puder fazer por essas pessoas, se elas se de fato transformarem, se elas quiserem algo mais. Então, gente, eu quero falar para vocês que o desafio foi onde mudou a minha vida. E se você está aí do outro lado precisando de uma palavra de desafio, é essa que eu posso dizer para vocês. O desafio transforma. O desafio muda a vida. O desafio ele muda jornadas. O desafio ele muda famílias. O desafio ele muda a sua fé. O desafio ele muda a sua carreira. O desafio ele muda as suas finanças, os seus negócios. O desafio muda o seu lazer. Um ponto importante quando a gente fala de desafiar o lazer. Ah, mas é tão fácil. Vou desafiar o quê? Eu só quero lazer? Não, não é bem assim. Eu conheço pessoas que são workaholic. Para quem não sabe o que é workaholic, para alguns pode ser muito óbvio, né? Que é, mas existem pessoas no canal que não sabem e tá tudo bem, vai aprender agora. O workaholic é uma pessoa que gosta muito de trabalhar, um cara maluco, uma mulher maluca por trabalho. E eu tenho muitos amigos que só falam de trabalho. Me cansa, mas me cansa e vejo o quanto às vezes os filhos são carentes. O quanto os filhos não têm a atenção desses pais. Que não conseguem pensar, a não ser nenhuma coisa do que ser trabalho, e depois a falar que a vida passou rápido e que as crianças crescem rápido. Desculpem, eu não acredito nisso. Eu acho que não é que cresce rápido, é você que não deu atenção devida. Cresce devagar. O dia passa devagar, o dia não passa rápido. Para quem aproveita o dia passa no tempo que tem que passar. E você faz as coisas com o amor que você vai fazer, do jeito que tem que fazer, se desafiando a que aquele dia não seja mais um dia. Porque quando você acostuma a falar que passa muito rápido, quando você se acostuma a dizer que a vida passa rápido, ela vai passar rápido. Então, para mim, eu não uso esse termo. Esse termo para mim não é válido.
Para quem quiser, fica à vontade, mas para mim eu não vou usar esse termo, porque eu não acredito nisso. Muitas pessoas talvez aqui nesse vídeo vão começar a ver um Adriano que não conhece na vida real, porque é através desse vídeo que eu estou me posicionando oficialmente para tudo e para todos, quer queiram, quer não. É através deste vídeo e de todos os outros mais que eu vou mudar e transformar a vida de pessoas. Hoje aqui no meu escritório, amanhã quem sabe num auditório, amanhã quem sabe num seminário, amanhã quem sabe numa TV. Tudo pode acontecer. Eu acredito em desafios e acredito que os desafios são vencidos. Muito, mas muito. A partir do momento que eu entendo que um cara, há mais de 2000 anos atrás, desafiou o que se tinha de inteligência daquele momento, o que se tinha de espiritual daquele momento, e ainda vive até hoje no meio de nós, tudo é possível. De verdade, tudo é possível. E eu acredito em mim, gente. Então eu me desafio de uma maneira diária. Eu me desafio no meu relacionamento, eu me desafio nas minhas palavras, eu me desafio nas minhas limitações, eu me desafio com os meus filhos, eu me desafio na minha carreira, eu me desafio em todos os meus 7 pilares. Simples assim. Eu entendo, né, estou seguindo aqui minha pauta, eu fiz a série Desafios, né, e estavam lá, desafios foram feitos para serem superados, desafios, desafie a si, não a Deus, desafie seu amor próprio, quanto mais melhor, desafie ficar mais tempo com sua família, ela sim precisa de você, desafie sua capacidade na carreira, ela trará resultados, desafie suas finanças, seu futuro depende muito delas, desafie seus negócios, eles podem escalar seus resultados, desafie o seu desfrute muito mais. E desafios foram feitos para serem superados e vividos, é o que eu estou fazendo hoje na minha vida. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, fiz com muito amor, com muito carinho, 40 minutos de bate-papo, vamos ver quem é que de fato vai ouvir, vai ver tudo, fiquem à vontade para colocar para outras pessoas que estejam precisando de uma palavra, mas desafie-se, porque eu estou me desafiando, porque terão muito mais vídeos, eu vou chegar em lugares que vocês não têm a noção de que chegarei, e esse vídeo aqui ainda vai perdurar por muito tempo e vai salvar a vida de muitas pessoas, vai dar um gatilho para muitas pessoas tomarem as decisões necessárias na vida dela. Mas desafiem-se a viver a vida no melhor que ela pode dar, no melhor que você tem de ferramentas. Desafiem-se aos medos de vocês. Esses medos que bloqueiam, que paralisam, desafiem a dizerem não, desafiem a colocarem a vontade de vocês. Desafiem-se também a não serem intolerantes. Desafiem também a não serem idiotas. Nossa, Adriano, como você é rude. Não, é idiota mesmo. Porque o idiota é aquele que não gosta de saber a opinião do outro. É aquele que não gosta de saber a verdade do outro, que acha que só a sua verdade é a que manda nas pessoas. Se desafie a se livrar de idiotas da sua vida. Se desafie a estar mais próximo de pessoas melhores que você olha para cima e fala, eu quero chegar lá. E quando você chegar lá, você buscar outra pessoa maior que aquela. E assim a sua vida vai ser demorada, com muito prazer, você vai curtir cada momento. Sua vida vai ser de sucesso, sua vida vai ser sempre de desafios vencidos. E se você não vencer um desafio, você vai estar no processo de vencê-lo. O que você tem que fazer é estar no processo, estar no caminho. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E vou terminar aqui com uma frase que eu passei a adotar essa frase para mim, que é uma frase que a minha sogra me ensinou, e é uma frase que para mim eu tenho ela no meu coração. Não existe decisão certa, não existe decisão errada. Existe decisão tomada. Se desafie, gente. Se desafie. De novo, não existe decisão certa, não existe decisão errada, existe decisão tomada. Se desafie. A decisão que você tomar, leve para frente, porque quem tem a ganhar é você. Quem é fraco vai temer você, porque até então era uma pessoa que paralisava você, era uma pessoa que bloqueava você, era uma pessoa que conseguia te colocar numa condição de não toque aqui, espera um pouquinho só, se posicione, se desafie, você pode, você consegue, dá para você dar o próximo passo, dá para chegar no próximo nível, mas depende de você, não depende da tua mãe, não depende da tua mulher, do teu filho, não depende. Eu fui salvo por um gatilho da minha filha, mas se não fosse a minha vontade, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se desafiem.
tá bom? Eu desafio você a ver esse vídeo completo. Valeu, gente, até mais, tchau, tchau.